Olá, meu amigo, minha amiga, que satisfação te encontrar por aqui, porque você está procurando vídeos para responder algumas das suas principais dúvidas sobre recursos aplicados em matéria tributária? Então, sem dúvida nenhuma, eu vou poder te ajudar. Porque nesse vídeo eu vou falar uma geral sobre os recursos, trabalhar um pouquinho de teoria geral dos recursos contigo, mas, acima de tudo, eu vou abordar o recurso de apelação e o agravo de instrumento para mostrar por que esses dois recursos e a estrutura de ambos esses recursos pode ser, para a gente, fundamental para te ajudar a trabalhar com todos os demais recursos que estão catalogados lá no CPC. Mais do que isso, você deve se recordar que no Código de Processo Civil, o agravo de instrumento não é o único tipo de agravo que existe. Existem outros agravos que, inclusive, têm chance e já foram, inclusive, abordados e trabalhados no exame da ordem. Então, lá no CPC, você tem, além do agravo de instrumento, que tradicionalmente é aquele que a maior parte conhece, você tem também o agravo interno, bem como o agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário. E eu vou mostrar para você como é que você faz para discriminar qual é o tipo de decisão interlocutória que vai, portanto, atrair um ou outro agravo. E mais ainda, tenho que deixar bem claro aqui que eu vou fazer um exercício. No final dessa aula, eu vou fazer um exercício e você vai perceber que todo o conteúdo você terá absorvido e vai aplicar e vai dar tudo certo. Então, eu quero saber o seguinte, você está preparado aí? Você está preparado? Então tá bom. Olha, tem um material exclusivamente preparado para você, a capa do material é exatamente essa daqui, onde eu e o professor Marcos Oliveira estamos nos bastidores dos grandes cursos e programas de direito tributário preparados por nós, nos nossos grupos de mentoria, nos nossos grupos de estudos que são oferecidos aí para todo mundo. Bom, vamos nessa? Então pode chegar aqui comigo na tela para você. Olha só, tá aqui, ó, se porventura, como assim? Se porventura você ainda não me segue ou não segue o professor Marcos Oliveira, faça isso agora, tá aí os nossos perfis no Instagram. Mas então, vamos começar e o primeiro grande ponto é para a gente trabalhar com a identificação dos recursos. Quando eu me refiro na identificação dos recursos, eu quero chamar a atenção para a disposição do artigo 994 do CPC. Lá, você vai encontrar uma lista taxativa de recursos. Exatamente. Ou seja, o CPC, quando ele quis relacionar os recursos, ele assim o fez exatamente nesse dispositivo. Mas, muito cuidado, porque isso não significa dizer que os únicos recursos que existem no processo civil estão concentrados nesse único dispositivo. Não. O que eu quero dizer com isso é que, para existir uma espécie recursal, há necessidade de lei ordinária, assim catalogar. E um bom exemplo disso é a Lei 6.830 de 1980. Aliás, um exemplo que para nós em matéria tributária se encaixa perfeitamente. Porque a Lei 6.830 de 1980, você há de se recordar, é a Lei de Execuções Fiscais. E lá no seu artigo 34, você vai encontrar os chamados embargos infringentes. Melhor, embargos infringentes de alçada. E sim, os embargos infringentes de alçada são uma espécie recursal especialmente importante e aplicado à matéria tributária quando você trata de execução fiscal. Tá bom? Isso como exemplo para você saber que a lista é taxativa? É, mas outras leis ordinárias podem prever outras espécies recursais, como nesse caso que eu acabei de ilustrar para você. Agora, vamos nos concentrar nesses recursos aqui. Então, vamos lá. Artigo 994, o que você traz de recurso para a gente? Temos, na sequência, o recurso de apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno, temos ainda os embargos declaratórios, e aí? Recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, mas não se esqueça, ainda há a possibilidade do agravo, aquele que eu indiquei, agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial, bem como os embargos de divergência. Avançando mais um pouquinho, porque aqui a gente já identificou os recursos que existem, pelo menos registrados no CPC, a partir de agora, para que você saiba a quem recorrer, é necessário, então, conhecer
como que se dá a organização judiciária no nosso país. Porque se você pensar em recurso, o que é um recurso? Recurso é um pedido de socorro. É um pedido de socorro, mas a gente vai pedir socorro para quem? Uma decisão foi prolatada, foi proferida contrária aos interesses do seu cliente. Eu preciso, então, fazer com que esse processo, essa decisão que fugiu ao curso normal, volte ao seu curso, volte a andar da forma como o direito assim determina. Por isso, recurso. Logo, a gente precisa pedir esse recurso, ou melhor, a gente precisa pedir esse socorro. Para quem que a gente vai pedir esse socorro? Pediremos esse socorro a rigor para os nossos tribunais, mas você tem que saber exatamente para qual tribunal você deve se socorrer. Vamos dar uma olhada nisso? Vem aqui comigo no material. Olha só, quando eu falo em organização judiciária, você já está vendo aí uma foto, um registro dele, do nosso Supremo Tribunal Federal, que está situado em Brasília. Em Brasília também você tem outros superiores tribunais, como por exemplo o Superior Tribunal Militar, abaixo dele vem o Tribunal de Justiça Militar e na primeira instância os juízes militares. Vamos lá, isso falando em uma justiça especializada em direito militar. Se eu me refiro à justiça eleitoral, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, abaixo dele os tribunais regionais eleitorais e, em primeira instância, os juízes eleitorais. Ainda como justiça especializada, a nossa organização judiciária prevê o Tribunal Superior do Trabalho, abaixo dele os TRTs, os Tribunais Regionais do Trabalho, e, em primeira instância, os juízes trabalhistas. Agora, interessante, diante disso tudo, é lembrar que essas são as justiças especializadas que nós temos no país. Se a matéria que você está trabalhando, que você está argumentando, você está discutindo, não se encaixa em nenhuma dessas situações, então você tem que ir para o que muitos costumam chamar de justiça comum. E eu pergunto, quem é o superior tribunal que cuida da justiça comum? Ou seja, que cuida de qualquer outra matéria que não seja militar, que não seja eleitoral e que não seja trabalhista. Quem é o outro superior tribunal? Ora, estou me referindo a ele, ao Superior Tribunal de Justiça. Sendo certo que abaixo do STJ, quando se tratar de matéria federal, aí você tem os tribunais regionais federais, em primeira instância os juízes federais, e se porventura, na demanda que você está trabalhando, não tem a presença nem da União, nem de autarquias federais, muito menos de empresas públicas federais, então aí você sai da Justiça Federal e vai para a Justiça Estadual. A Justiça Estadual, em segunda instância, ela é marcada aqui, posicionada pelos tribunais de justiça. E, em primeira instância, você tem os juízes estaduais ou juízes de direito. Então, para ficar bem claro para você, veja só, nós temos os tribunais superiores, todos eles situados em Brasília. Nós temos a segunda instância, o Tribunal de Justiça Militar, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Federal e o Tribunal de Justiça e também a primeira instância. Como você pode perceber, em matéria tributária, a gente não trabalha nem com justiça militar, nem com eleitoral, nem com justiça trabalhista. Então nós vamos nos concentrar a essa parte que está mais à direita do seu vídeo, ou seja, a gente vai se concentrar no STJ e nos tribunais regionais federais e tribunais de justiça, bem como nos juízes federais ou juízes de direito. Tá tudo muito claro para você, de verdade? Olha só, eu estou dando naturalmente ênfase ao material porque eu fiz com tanto carinho e o objetivo é fazer com que ele ilustre muito bem cada uma das minhas explicações. Combinado? Vamos seguir, vem comigo, material de novo na sua tela. Olha só, vamos avançar aqui porque superando a organização judiciária, vamos falar do mapa dos recursos. E como assim mapa dos recursos? O que eu quero chamar a atenção para você é para o fato de que um recurso não cabe de qualquer tipo de ato judicial. Não mesmo. Você sabe muito bem
que para pensar em recurso, você está falando de algum ato, algum pronunciamento do juiz. Ainda assim, não é qualquer pronunciamento do juiz sobre o qual você pode imaginar a interposição de um recurso. Não. Para caber recurso, há necessidade de que aquele pronunciamento do juiz tenha uma natureza decisória, e mais do que ter uma natureza decisória, é necessário que aquela decisão, de alguma maneira, tenha causado prejuízo à parte que você defende. Se alguma dessas informações não se encontrar presente, certamente recurso não cabe. Mas então, vem a pergunta: quais são os atos do juiz, os pronunciamentos do juiz presentes num processo? Vamos dar uma olhada? Para isso, mapa dos recursos, eu quero relembrar com você. Bom, estamos falando em atos processuais, pronunciamentos do juiz. Nesse caso, a gente tem a sentença, conforme prevê os artigos 485 e 487 do CPC, ou seja, refiro-me aqui a decisões com resolução do mérito ou sem resolução do mérito. Nós temos as decisões interlocutórias, que são aquelas que não terminam um processo, não dão cabo ao processo, mas são decisões, sem dúvida nenhuma, e temos os despachos. O que, num passado, já se chamava de despacho de mero expediente. Quando eu me refiro a despachos, nada mais são do que atos do juiz que dão um impulso natural ao processo, ou seja, o andamento regular ao processo. Justamente por conta disso, se é o andamento natural, regular ao processo, é o que se espera que efetivamente aconteça, esse é um ato sobre o qual você não pode imaginar nenhum tipo de recurso. E não por quê? Ora, mas e se uma parte pretender que o recurso demore para caminhar? Bom, isso pode até ser o desejo da parte, mas você não pode dizer que um processo andar normalmente é algo que causa prejuízo a uma das partes envolvidas. Por isso, de despacho, não tem recurso possível. Tá bem claro? Vamos lá, volta aqui comigo. Avançando mais um pouquinho, então, a gente fica imaginando, bom, quer dizer que a gente vai trabalhar, acima de tudo, com sentenças e decisões interlocutórias. Mas isso pode acontecer tanto em primeira instância, como em segunda instância, como na instância dos tribunais, em terceira instância. Então, pensando nisso, vamos lá. Decisões de primeiro grau. Quais são os recursos possíveis? Tudo vai depender do tipo de decisão. Se for uma decisão interlocutória, vai atrair o agravo de instrumento. Decisão interlocutória essa sobre a qual também você pode pensar em embargos de declaração. E temos a sentença, da qual você tem o recurso de apelação, você pode ter um recurso ordinário, dependendo da natureza do processo e tudo mais, e, por que não, os embargos de declaração. A pergunta que fica aqui é, o agravo de instrumento, caso interposto, ele será apreciado por quem? Ele será encaminhado ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal. Os embargos de declaração, eles são apreciados pelo próprio juiz que proferiu a decisão interlocutória. Já na sentença, pensando no recurso de apelação, isso também é encaminhado aos tribunais, ou Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. O recurso ordinário não. O recurso ordinário sobe direto para o Superior Tribunal de Justiça. E os embargos de declaração, como de costume, eles são encaminhados ao mesmo juiz, ao mesmo magistrado que proferiu a sentença, onde você reconhece uma omissão, obscuridade ou mesmo uma contradição. Pois é, mas isso em decisões de primeiro grau. Além delas, você tem decisões em segundo e em terceiro grau. E aí a gente tem que dividir e reconhecer quais são essas decisões. Tecnicamente, a gente está falando em três grandes vertentes. Nós temos decisões proferidas pelo relator do processo, pelo chamado desembargador relator, ou por que não, ministro relator. Dessas decisões cabe agravo de instrumento ou embargo de declaração. Agora, temos decisões que são decisões unipessoais, que são decisões singulares do presidente ou vice-presidente do tribunal. E aí atrai agravo interno, agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial, bem como os embargos de declaração. Esses exemplos são muito importantes
mas tenho que admitir que normalmente é o acórdão que vai atrair muito mais recurso. O acórdão, diferentemente das duas decisões anteriores, que são decisões singulares, o acórdão provém de uma manifestação de um órgão colegiado. O acórdão, portanto, não é uma decisão isolada ou unipessoal, vem de um grupo de magistrados. Do acórdão cabe ou recurso ordinário, ou recurso especial, ou recurso extraordinário, bem como embargos de divergência e, por que não, os embargos de declaração. Perfeito? Bom, ótimo. Quanto a isso, então, a gente finaliza o mapa dos recursos para você ter uma ideia. A partir de agora, eu quero mostrar para você como que se dá essa estrutura dos recursos. Pois é, só que em relação à estrutura dos recursos, já chamo a atenção para o fato de que eu vou me enveredar muito mais para a estrutura de um recurso de apelação e estrutura de um agravo de instrumento. Não com o objetivo de ver cada um dos detalhes, mas para usar essa estrutura, um modelo de cada qual desses dois recursos que eu citei, para que a gente possa se valer desses modelos e aplicar em qualquer outro recurso pelo qual você possa passar. Vem aqui comigo, material de novo na tela para você. Avançando, portanto, agora a gente vai para uma série de se liga. Você que já é meu aluno já está acostumado com isso. Se liga de número 1. Olha só, o que a gente tem aqui são as fases normais de um processo, que segue o procedimento comum, conforme determina o Código de Processo Civil. Você tem a fase postulatória, é a fase onde tem a apresentação, a petição inicial, a apresentação da contestação. Você tem uma fase saneatória, um momento em que o juiz organiza o processo para colocar tudo em ordem. Estando tudo em ordem, ele abre a fase instrutória, para o caso de ser possível apresentar novas provas, quem sabe até ter a necessidade de uma audiência, e então vai para a última das fases, a fase decisória, onde tem a publicação, né, onde o juiz vai proferir a decisão dele, a decisão final. Mas então, vamos pensar que para que o juiz dê encaminhamento a um processo, o que ele vai fazer acima de tudo? Ele vai verificar os pressupostos dessa inicial. Pois é, aqueles pressupostos que você conhece, descritos no Código de Processo Civil, e todos aqueles elementos que você encontra também lá no artigo 319 do CPC. Mas da mesma maneira que uma petição que dá início ao processo tem uma série de condições que precisa ser observada, para o caso de um recurso, quando de uma decisão, a situação não é diferente. Na hipótese de recurso, também o tribunal vai avaliar se os seus chamados pressupostos processuais se mostram presentes e, se estiverem presentes, aí sim o tribunal vai se manifestar sobre os argumentos que estiverem sendo trabalhados. Ou, em outras palavras, quando nós temos a apresentação de um recurso, haverá o chamado juízo de admissibilidade. O que é o juízo de admissibilidade? Juízo de admissibilidade é aquele momento em que o tribunal avalia se as condições daquele recurso se fazem presentes para que só então ele possa ser apreciado no seu mérito. Correto? Juízo de admissibilidade. Agora, vamos para um próximo se liga. Vem cá, continua aqui comigo. Nesse próximo se liga, no se liga, portanto, de número 2, vamos imaginar que o tribunal já verificou esses pressupostos. O tribunal, não um juiz singular. E aí, quais são esses pressupostos? Existem vários pressupostos, tá? Existem vários pressupostos intrínsecos e até extrínsecos a esse recurso, mas eu vou destacar, acima de tudo, 4, que são os 4 que costumam ser avaliados em sede de exame de ordem, inclusive pontuados, quanto ao cabimento, tempestividade, ou seja, prazo, preparo, que é o custo do processo, e a regularidade formal, ou seja, a estrutura de um recurso. Estando presentes todos esses pressupostos, então uma coisa é certa, o tribunal fará então uma avaliação, dizendo, tá tudo certo? Processualmente, formalmente, o recurso foi bem apresentado? Foi. Isso significa dizer que esse recurso será
conhecido, superando o chamado juízo de admissibilidade. Dado o conhecimento a esse recurso, então ele vai para um outro momento. Que momento é esse? O momento de avaliar o mérito, as razões recursais. E se essas razões recursais convencerem o tribunal, então esse recurso será mais do que conhecido. Será dado provimento a esse recurso quando então falamos no juízo de mérito. Ficou muito claro para você mesmo? Ótimo. Eu estou pontuando cada um dos nossos passos para mostrar que você está escalando as suas informações e absorvendo cada vez mais conteúdo jurídico aplicado em matéria tributária. Agora vem, porque tem mais Se Liga. Chega aqui, continua comigo. Próximo Se Liga, o Se Liga de número 2. No Se Liga de número 3. No Se Liga de número 3, já passamos do juiz singular para o tribunal. E para passar do singular para o tribunal, lembra que eu disse, eu vou destacar, acima de tudo, 2 recursos. O recurso de apelação, cuja petição de interposição é endereçada ao juiz singular e as razões serão avaliadas por quem? Pelo tribunal. E não por outro motivo, é que o recurso de apelação tem que ser apresentado em 2 peças. Petição de interposição, cujo endereçamento é o juiz singular. O juiz singular encaminha, portanto, esse recurso para o tribunal e lá no tribunal, e só no tribunal, é que haverá a avaliação dessas razões. Claro, desde que também superado o juízo de admissibilidade. Isso é diferente do que acontece com o agravo de instrumento. Porque o agravo de instrumento, ele não é interposto no tribunal ACO. Não, porque não cabe a ele. De acordo com o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento ele deve ser encaminhado diretamente ao tribunal competente. Ou seja, no agravo de instrumento, digamos que tanto a interposição como as razões seguem direto para esse tribunal. O que faz, então, eu afirmar aqui e recomendar elaborar o seu agravo de instrumento não em 2 peças, como acontece no recurso de apelação, mas numa peça única encaminhada diretamente, repito, para o tribunal competente, que pode ser o TJ ou o Tribunal Regional Federal. Tá bem claro? Pois é, isso é importante e eu quero que você memorize apenas esses 2 grandes formatos, o formato do recurso de apelação e o formato do agravo de instrumento. Feito? Vamos lá! É claro que tem mais. Tem mais se liga, como não? Se liga de número 4. No se liga de número 4, olha só, avançando, a gente estava lá no juiz de primeiro grau, teve o recurso que se encontra no tribunal e chegando lá no tribunal, esse recurso ele vai ser distribuído e vai ficar sob responsabilidade de quem a gente chama de relator, de um ministro ou de um desembargador relator. Ou seja, quem que é o desembargador ou ministro? A gente está falando de um magistrado do tribunal. O magistrado na segunda instância é denominado como desembargador. O magistrado na terceira instância é denominado como ministro. Não importa em que instância ele estiver, certo é que ele vai ser designado como um relator. Cada um dos ministros, cada um dos desembargadores ficarão responsáveis por uma série de recursos e quando eles forem responsabilizados por esse recurso, eles são indicados, reconhecidos como os relatores daquele processo. Esse desembargador ou esse ministro relator, por sua vez, fará a avaliação desse recurso e pode achar que esse recurso ele não atende, por exemplo, o juízo de admissibilidade. E ele pode não admitir o recurso. Dessa não admissão do recurso, cabe agravo interno, que será apreciado por um órgão especial, um órgão colegiado do tribunal onde ele trabalha. Agora, pode esse desembargador, esse ministro, reconhecer que o recurso superou o juízo de admissibilidade, admitindo. E admitindo esse recurso, dependendo das questões envolvidas, esse relator já pode definir o resultado desse recurso, ou seja, dando ou negando-lhe provimento. Através de uma decisão que só ele mesmo
profere. É uma decisão monocrática, é uma decisão singular, é uma decisão unipessoal. Agora, ele pode achar que não é o caso ele mesmo resolver isso tudo de uma vez por todas, diretamente. Ele levaria, portanto, esse recurso a uma sessão de julgamento e onde a decisão será tomada entre os seus pares, um órgão colegiado que proferirá o chamado acórdão. Agora, de todas essas circunstâncias, fique atento para o fato de um desembargador ou um ministro relator dar ou negar provimento. Por quê? Porque nessa hipótese em que você tem uma decisão unipessoal que dá ou nega provimento, e isso pode acontecer diante de esse recurso se atentar, ou seja, estiver em conformidade com súmulas dos nossos superiores tribunais ou acórdãos dos nossos superiores tribunais, ou se atentarem, portanto, a temas já julgados sob sede do regime de demanda repetitiva. Então, se for em conformidade com isso, ele pode dar provimento. Se estiver contrário a esses assuntos, então ele não dá provimento. Seja dando provimento, seja negando provimento desse tipo de decisão, cabe agravo. Não é qualquer agravo, é o chamado agravo interno. Para a gente fechar esse se liga um atrás do outro, vamos lá. Você viu agora que chegou um recurso que talvez você não esteja assim tão acostumado a observar no dia a dia. Então vamos para o se liga de número 5. Chega mais. No se liga de número 5, avançando, portanto, para o último se liga, eu quero mostrar para você os 3 tipos de agravos que existem. O interno, o de instrumento e o agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial. Pois é, quando cabe cada um deles. O artigo 1021 diz: trata-se de um recurso contra a decisão proferida pelo relator e encaminhado ao respectivo órgão colegiado. Isso significa dizer que o agravo interno, se ele cabe de decisão proferida pelo relator, a gente está falando ou do ministro relator ou do desembargador relator. Então a gente está falando de uma decisão monocrática de 2º ou 3º grau. Não é uma decisão colegiada, é uma decisão monocrática. E o agravo de instrumento? Agravo de instrumento, você tem o artigo 1015, segundo o qual cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, e isso não lhe é surpreendente. Agora, essas decisões interlocutórias são apenas essas registradas no 1015? Ali tem uma série de decisões interlocutórias contra as quais não há dúvida nenhuma que atrai o agravo de instrumento. Mas o Superior Tribunal de Justiça diz que também não pode levar isso a ferro e fogo. Ou seja, eu não posso dizer que a lista do 1015 é uma lista taxativa. Só cabe dessas situações e qualquer outra que fuja à lista do 1015 não pode ter agravo de instrumento. Mas também o STJ diz, mas também não quer dizer que agravo de instrumento pode ser interposto dessas situações ou de qualquer outra decisão interlocutória. O STJ, ele se posicionou informando que essa lista também não pode ser compreendida como uma lista exemplificativa, meramente exemplificativa. Mas se não é taxativa e não é exemplificativa, o que o tribunal entende? O Superior Tribunal de Justiça, entende que essa lista tem uma taxatividade mitigada. O que é uma taxatividade mitigada? Trata-se, portanto, de uma lista que você tem que observar as condições nela previstas, ou seja, as decisões interlocutórias nela previstas, mas ela não impede que não seja possível entrar com o agravo de instrumento de outras decisões interlocutórias, mas desde que o agravante comprove a urgência, a emergência, a necessidade real, e ali presente de interpor um agravo de instrumento. Então, se houver a necessidade, os argumentos forem absolutamente verossímeis e existir aquele receio de um dano irreparável ou de difícil reparação, pronto, demonstrando isso, comprovando isso para o tribunal, então certamente ele vai absorver e vai entender cabível o agravo de instrumento.
Tá bem claro? Ótimo. Vamos lá? Bom, isso significa dizer que o agravo de instrumento cabe de que tipo de decisão? Interlocutória. E decisões interlocutórias, nós estamos falando de decisões interlocutórias de primeiro grau. Isso é diferente do agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial. Aqui cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial. Ou seja, se cabe contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido, quer dizer que esse tipo de agravo cabe de decisão monocrática, porque é do presidente ou do vice-presidente, do tribunal recorrido. Então, do presidente ou vice-presidente dos tribunais de segunda instância ou dos tribunais de instância superior. Viu? Agora você tem condições de discriminar cada um dos agravos que existem lá no Código de Processo Civil. E para isso, eu vou trazer um exercício. Um exercício já cobrado no exame de ordem em matéria tributária, e eu quero que você, junto comigo, identifique esse recurso. Na verdade, mais você do que eu. Eu só vou te orientar e você vai comprovar que você já viu e sabe resolver essa situação. Chega aí. Olha só, avançando então, chegamos no nosso exercício. E nesse exercício ele diz o seguinte: o município Beta instituiu por meio de lei complementar, publicada em 2012, uma taxa de iluminação pública. Então essa lei complementar previa que os proprietários de imóveis em áreas do município Beta que contassem com iluminação pública passariam a ser contribuintes do tributo. E esse novo tributo incidiria uma única vez ao ano, em janeiro, a alíquota de 0,5%, e a base de cálculo seria o valor do imóvel utilizado para o cálculo do IPTU lançado no exercício anterior. Bom, eu não vou, na verdade, me ater ao mérito aqui, mas você sabe muito bem que taxas não podem ter base de cálculo próprias de impostos. A partir do momento que ele usa a base de cálculo do IPTU para calcular uma taxa de iluminação pública, já está errado daí. Ademais, a iluminação pública, embora serviço público, é um serviço público indivisível e, portanto, ela não poderia atrair taxa em hipótese absolutamente nenhuma. Tudo bem? É só para matar eventual dúvida que você tem e para conferir segurança ao que você já imaginou. Agora vamos pensar na questão processual. Voltando aqui. Bom, fulano de tal, não é? Tá escrito ali, ó, fulano de tal, proprietário do imóvel servido por iluminação pública no município Beta, recebeu em sua residência no ano de 2013 o boleto para cobrança da taxa referente àquele exercício, no valor de 0,5%, utilizando como base de cálculo o IPTU lançado no ano anterior. Bom, o tributo não foi recolhido e o fulano de tal contratou um advogado para ajuizar uma ação anulatória de débito fiscal. Imagine que seja você, entrou com uma ação anulatória. A despeito dos bons fundamentos em favor do fulano de tal, sua ação anulatória foi julgada improcedente. Opa, já teve a ação, a inicial, ela foi julgada improcedente. Bom, se foi julgada improcedente, quer dizer, teve uma sentença. Da sentença cabe, exatamente, recurso de apelação, que foi admitida na primeira instância e regularmente processada, sendo os autos encaminhados aonde? Ao Tribunal de Justiça competente, após a apresentação da resposta ao apelo por parte da Procuradoria Municipal. Ótimo. Quando chegou lá no tribunal, os autos foram distribuídos a quem? Ao desembargador relator, e este negou seguimento ao recurso de apelação sob o equivocado fundamento de que o recurso era manifestamente improcedente. Bom, e aí ele continua dizendo: não há na decisão monocrática do desembargador qualquer obscuridade, contradição ou omissão que justifique a interposição de embargos de declaração. Ele diz isso justamente para você afastar, em qualquer hipótese, a interposição dos embargos declaratórios. Então, se não tem isso aqui, quer dizer, qual é o recurso que cabe dessa situação? Vamos lá? Olha só, vamos voltar aqui e avançar. E vamos avançar porque você concorda comigo que ingressou-se com a ação anulatória. Essa ação anulatória foi julgada improcedente, foi apresentado um recurso de apelação e encaminhado ao Tribunal de Justiça competente. E aí juntou a respostas contra as razões ao recurso de apelação e o recurso foi levado a quem? Ao desembargador relator.
E o desembargador relator, ele pode fazer o quê? O desembargador relator, ele pode admitir o recurso ou não. Se ele não admite o recurso, sob qualquer fundamento, quando ele não admite o recurso, agravo interno com base no artigo 1021. Representando, portanto, aqui, esse agravo interno, ele vai ser efetivamente depois julgado por um órgão colegiado dentro do próprio tribunal. Agora, ele poderia admitir o recurso dizendo, olha, não, atendeu todas as condições necessárias, não tem problema nenhum, e admitido o recurso se tiver de acordo com as súmulas dos nossos superiores tribunais, se estiver de acordo com aqueles temas registrados no regime de demandas repetitivas, ele pode dar provimento. E se tiver de contrário a isso, ele pode negar provimento. Então veja que neste caso, o relator ele pode dar uma decisão sozinha, uma decisão isolada, monocrática, unipessoal, portanto, dando ou negando o provimento. Ou então ele pode achar que não é o caso de contrariar decisões, jurisprudência firmada pelos tribunais e levar isso para uma sessão de julgamento. Na sessão de julgamento, então esse recurso será avaliado por uma turma, por uma câmara de desembargadores, nesse caso, né, TJ, uma câmara de desembargadores, e lá será proferido um acórdão. No caso aqui que foi trabalhado. A gente então já imagina que a peça adequada é um agravo, mas qual destes agravos aqui? Vamos lá, trata-se do agravo interno, do agravo de instrumento ou do agravo em recurso especial ou recurso extraordinário? O agravo de instrumento não é, porque ele cabe de decisão interlocutória, de decisão de primeira instância, você já descarta. O agravo em recurso extraordinário, o agravo em recurso especial, só de decisão proferida pelo desembargador, pelo presidente ou vice-presidente do tribunal. E ele aqui disse que a decisão é de quem? De um relator. Uma decisão do relator que não admite o recurso. Decisão do relator que não admite o recurso, a gente está falando de uma decisão monocrática de segundo grau, poderia ser até de terceiro. Veja que então essa situação é diferente daquela que atrairia o agravo de instrumento, muito menos o agravo em recurso extraordinário ou recurso especial. Logo, para esse problema, o recurso adequado é aquele previsto no artigo 1021, de modo que, contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regime interno do tribunal. Viu? Excelente! Olha, tenho certeza que você acompanhou aqui e falou assim, nossa, olhando assim nem é tão difícil, e não é para ser difícil, o importante é você conseguir discriminar cada um dos agravos que existe lá no nosso Código de Processo Civil. Eu quero agradecer muito mesmo a sua companhia, desejar boa sorte para você. Qualquer dúvida é só falar ou comigo ou com o professor Marcos Oliveira, e estaremos à sua disposição. E dá uma olhada depois na descrição aqui desse vídeo, onde eu separo tudo direitinho, enfim, e tudo que você precisar, certamente para ganhar mais agilidade em avaliar esse vídeo, estará aqui nessa descrição. Tá bom? A gente se vê. Até a próxima.